A paz do Senhor, meus queridos. Neste vídeo estaremos tratando de três assuntos relacionados com a escola bíblica dominical nas nossas igrejas. Primeiro assunto, vamos fazer uma introdução a respeito da nossa lição do terceiro trimestre de 2020. E o segundo assunto será sobre a metodologia dos professores que são adotados em algumas igrejas, metodologia de rodízio de professores que são adotados, né, em algumas igrejas pelo Brasil. E o terceiro é o tempo de ministração da aula. Pois bem, a nossa lição desse trimestre, terceiro trimestre, eu estou com a lição aqui de aluno, classe de jovens e adultos, ela traz um fator diferente, ela traz algo diferente das outras lições. Lições anteriores, de 10 anos passados, a revista era contida de 5 itens, 5 tópicos de abordagem do tema. Ao longo do tempo, diminuiu-se para 4 itens de abordagem do tema, né? E essa nossa lição ela já trouxe alguns temas aqui a serem abordados com apenas 3 itens, outros com 4 itens, e só a última lição que tem 4 itens de abordagem e a conclusão. As outras lições aqui, que são 12 lições, não tem a conclusão, né? Então, isso é uma característica da nossa revista desse terceiro trimestre de 2020. Isso, acreditamos que essa diminuição é para tentar melhorar a vida do professor. É uma revista bastante didática, ela tenta facilitar da melhor forma a vida do professor. Pois então, o segundo assunto que trataremos nesse vídeo, de maneira bem rápida, bem objetiva, é com relação ao rodízio de professores que é feito, né, em algumas igrejas por todo o Brasil, né? Cada domingo é um professor diferente, principalmente aqui em Santa Catarina, isso é muito frequente, né? Um obreiro fica no domingo, no outro domingo é outro obreiro. E o que nós percebemos com essa metodologia, né? Na nossa compreensão, isso é um fator bastante negativo, porque isso faz com que não haja uma identificação regular entre o professor e o aluno, porque o professor de um domingo não será o mesmo professor do domingo seguinte. E às vezes, devido à quantidade de obreiros, esse professor só vai voltar a ministrar aula daqui a 2 meses. Então, não existe essa sequência, né, de ensinamento, de entrosamento, de comunhão, né, de ensino entre o professor e o seu aluno. E isso é uma problemática, né? Cada professor tem a sua metodologia, cada professor tem a sua didática, então isso nós observamos como um fator negativo, essa questão de rodízio de professores. Tem alguns preferem isso dessa maneira porque não querem afetar os seus compromissos que têm em outros domingos. Pois eu penso o seguinte, quando você assume para ser professor da escola dominical, você tem que ter essa prioridade, você tem que dar essa prioridade para a sua missão como professor da escola dominical, pelo menos ao longo de um ano. Se você não gosta de dar aula, se você não se acha competente para dar aula, você passa a missão para outro e assim por diante. O terceiro assunto do nosso vídeo de hoje é com relação ao tempo gasto pelo professor em cada tópico. Nós observamos que a nossa lição, a nossa ministração, ela tem uma duração no mínimo de 50 minutos e vai entre 1h15 e 1h20 no máximo de aula. Então, se eu tenho 4 tópicos, vou fazer uma suposição, se nós temos 4 tópicos, eu preciso fazer essa divisão, né, de tempo para cada tópico, né? Porque eu tenho a introdução, tenho o tópico 1, tópico 2, tópico 3 e vou ter a conclusão. Então, dentro de 1 hora eu preciso fazer uma divisão para que eu consiga concluir a minha lição, concluir a minha ministração. E não é isso que está acontecendo. Por que os professores não conseguem, né, chegar à conclusão da sua lição? Porque eles gastam muito tempo, né, só na introdução.
Eu já tive professores, eu já observei alguns professores que gastam cerca de 15, 20, 25 minutos. Eu próprio, eu já anotei na minha revista, professor que gastou 30 minutos só na introdução. Então eu já sabia que ele jamais conseguiria chegar à conclusão da lição. Então isso fica uma observação para os professores que evitem gastar muito tempo de um tópico, né, para passar para o outro. Se extrapolar ali, que seja no máximo 1, 2 minutos de um tópico para outro, mas no tópico seguinte você procura recuperar para você poder chegar à conclusão da lição. Então, eu observo que essa lição, a maioria dos assuntos tratados nessa lição, não trouxe conclusão. E às vezes tem umas aqui que só tem 3 itens para ser abordado. E o professor está chegando no máximo no segundo item. Ele está devendo o terceiro item para ser abordado sobre o tema e muito menos a conclusão, que ele não consegue chegar. E o professor não chegando à conclusão da sua lição, o aluno fica sem saber qual a aplicação desse assunto, do assunto que foi abordado neste domingo. Então, se não há aplicação, ele fica sem saber como ele vai aplicar durante a semana, durante a sua vida cristã, né, a sua carreira como cristão, de como vai aplicar as lições que foram dadas no domingo. Então, fica aquele antigo conselho de Paulo, né, que se você é professor, esmere-se em ensinar. Né? Isso é uma recomendação bastante antiga. Então, se você tem dificuldade, se você gosta de ministrar a palavra, se você gosta de ser professor da escola dominical, procure se preparar cada vez mais, procure bons livros de didática, bons livros de metodologia, ou até mestres, ou então curso de preparo para essas coisas, né? Para esse tipo de atividade. Né? Nós sabemos que a nossa igreja, em anos passados, ela promovia muitos cursos para o professor da escola dominical, encontro para professores da escola dominical, reciclagem para os professores da escola dominical, para que incentivasse o professor, né, e aquele obreiro a ser um professor da escola dominical com mais dedicação, com mais qualidade. Né? E, infelizmente, ao longo do tempo, esses preparos, essas dedicações foram diminuindo, né, por questões diversas. Então, o conselho que a gente deixa aqui, né, para os nossos professores é que se prepare para dar uma boa aula no domingo, para que aquele aluno que acorda cedo no domingo, vai para a escola dominical, que ele não volte para casa dizendo assim, olha, eu perdi meu tempo. Não deveria ter ido, porque o professor fez uma bagunça com a lição, com o assunto ministrado. Tem professor que traz dicionário, traz 5, 3, 4 bíblias de estudo, traz lições antigas, né, que essas lições elas se repetem ao longo dos anos. Essa aqui foi, se eu não estou enganado, editado na década de 90 e agora voltou, é o mesmo assunto, a mesma abordagem, os mesmos comentários. Então tem professor que traz um monte de revista só para dizer que ele tem essa revista, não serve para nada. Na sua ministração ali, se ele tem a revista do trimestre em mãos. Então, procure dar uma boa aula, procure dedicar-se mais para que o seu aluno possa sair da sala de aula, sair daquela sua ministração, dizendo assim, graças a Deus eu tive uma boa aula, eu aprendi alguma coisa na escola dominical. E, infelizmente, não é isso que está acontecendo nas nossas escolas dominicais, que foi se perdendo ao longo do tempo. Então é isso, que nós possamos refletir sobre nossa atividade como professor da escola dominical, para que nós possamos dar uma boa aula. Tá bom, meus queridos? Então, fiquem na paz. Nos próximos vídeos estaremos tratando a respeito de outros assuntos relacionados à escola bíblica dominical. Então, fique com Deus, a paz do Senhor a todos.